Oi, turma! Vamos começar agora a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estar iniciando o caderno 2, então vocês podem estar pegando o livro de vocês para acompanhar o conteúdo. Vamos falar sobre conto popular. O que é o conto popular? É uma narrativa de tradição oral muito comum aqui na nossa região, a região Nordeste, que vem se perpetuando de geração em geração, cuja origem é desconhecida. As narrativas de um conto precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. Esses seres podem ser pessoas, animais, objetos e seres imaginários que ganham vida para viver aquela história. Nós vamos estar falando também um ponto muito importante, são os tipos de discurso. Os tipos de discurso, eles servem para organizar as falas dos personagens e do narrador. Nós temos dois tipos de discurso, o discurso direto e o discurso indireto. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O discurso direto. Neste tipo de discurso, os personagens ganham voz, ou seja, a fala dos personagens é reproduzida no texto. O próprio personagem é que vai estar reproduzindo a sua fala. Nesse tipo de discurso, nós usamos os dois pontos e o travessão para reproduzir a fala dos personagens e representar. Certo? Vamos ver um exemplo. Minha mãe falou: quer esse quarto organizado. Mais um exemplo. Pedro perguntou: professora, posso ler o texto? Vejam que o narrador fez a parte dele, certo? Aí os dois pontos vão indicar que vem uma fala de um personagem, que aqui é representada pelo travessão. Neste outro exemplo, a mesma coisa, a fala do narrador do texto, os dois pontos e logo em seguida o travessão, indicando o início da fala da personagem. Vamos ver mais um exemplo. Olha o que a menininha está falando. Eu esqueci de fazer a atividade que a professora pediu. Vejam que ela mesma, a própria personagem, é quem está reproduzindo a sua fala, ok? Vamos então agora para o discurso indireto. No discurso indireto, o narrador conta a história e reproduz a fala e reações dos personagens. Primeiro exemplo aí, ó. A mãe dele falou que queria o quarto organizado. Segundo exemplo, Pedro perguntou à professora se ele poderia ler o texto. Tá falando aí nesse quadrinho? A Suzy disse que esqueceu de fazer a atividade que a professora pediu. Então, não é mais a Suzy quem está falando que ela esqueceu de fazer a atividade, certo? A fala dela está sendo reproduzida por quem está contando a história. Entenderam? Então, diferente do discurso direto, em que o próprio personagem aparece na história e reproduz a sua fala, no discurso indireto, o narrador, além de narrar a história, ainda reproduz a fala das personagens. Vamos falar agora sobre a estrutura do conto. O conto costuma ser dividido em 4 partes: introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. Essas são as partes que compõem um conto. Vamos falar agora sobre cada uma dessas partes. A introdução é o início da narrativa. Nela podemos descobrir o contexto da narrativa, quem são os personagens, qual é o espaço e o tempo nos quais a história vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentos dela. Então, é na introdução em que você vai dar as informações, você vai descobrir as informações sobre aquele conto, certo? Quem são os personagens que vão estar presentes,
qual é o espaço e o tempo no qual a história vai ser narrada e também os primeiros acontecimentos dessa história. Depois nós temos o desenvolvimento. No desenvolvimento, apresenta as ações que modificam o estado inicial da narrativa. Vemos o conflito, a situação, problema que fará as personagens agirem para resolvê-lo. Então, é no desenvolvimento que deve estar presente o conflito daquela história, certo? A situação, problema, onde os personagens daquele conto tentar resolver aquele problema. Depois nós temos o clímax, que é o momento de maior tensão, quando o problema está no auge e as ações tomadas pelos personagens definirão o rumo daquela história. E então chegamos à conclusão. Como o nome já diz, é o final da história. E no final da história pode mostrar que o problema foi solucionado ou não, dependendo do tipo de conto que estamos lendo, certo? Em alguns contos o problema vai ter solução e em outros não, depende do tipo de conto. Então agora vamos falar sobre o narrador, certo? Que é a voz do texto. Muito importante essa informação que a prova vai passar agora. Nós temos no texto dois tipos de narrador. Pode ser o narrador personagem. Este narrador, ele participa da história como um personagem. Ele pode ser o personagem principal ou um personagem secundário. Portanto, se o texto tiver esse tipo de narrador, a história será narrada na primeira pessoa do singular, eu, ou do plural, nós. Então, se o texto que a gente estiver lendo, o narrador for um narrador personagem, ele vai estar se referindo eu fiz, eu fui, ou nós fomos, nós fizemos. Você vai perceber, certo, na narrativa do texto, que o narrador participou daquele fato que está sendo contado. Então, ele é um narrador personagem. Nós podemos ter também o narrador observador. Esse tipo de narrador conhece a história de modo que observa e relata os fatos. Então, diferente do narrador personagem, o narrador observador, ele não participa da história. Ele apenas conta o que ele está observando. Ele está de fora da história, contando e relatando os fatos que ele está observando. Então, esse tipo de narração é feito na terceira pessoa do singular. Ele, ela, ou do plural, eles, elas. Então, o narrador vai falar ele fez ou eles fizeram. Ele não está presente naquela história. Seguindo, agora vocês vão aí abrir o livro nas páginas 2 e 3, certo? Unidade 5, histórias que ouvimos. Observem aí as imagens, certo? Várias crianças conversando, contando alguma coisa uma para outra. Então, no caderno de vocês vão responder aqui, ó, os primeiros passos. Vamos ler? O que você acha que um está falando para o outro? As crianças estão conversando, estão contando alguma coisa um para o outro. O que é que você acha que eles estão falando? A segunda questão. Você gosta de ouvir, de ler e de contar histórias? Escrevam aí no caderno. Você acredita que as histórias contadas de boca em boca podem se eternizar? Vão escrever aí no caderno de vocês a opinião de vocês sobre esses questionamentos, tá? Depois disso, vamos para a página 4.
Na página 4, vocês vão estar lendo aí um conto popular. O menino, o burro e o cachorro. Vamos ler juntos? O menino, o burro e o cachorro. Um menino foi buscar lenha na floresta com seu burrico e levou junto seu cachorro de estimação. Chegando no meio da mata, o menino juntou um grande feixe de lenha, olhou para o burro e exclamou: "Vou colocar uma carga de lenha de lascar nesse burro." Então o jumento virou-se para ele e respondeu: "É claro, não é você quem vai levar." O menino, muito admirado com o fato de ter o burro falado, correu e foi direto contar tudo ao seu pai. Ao chegar em casa, quase sem fôlego, ele disse: "Pai, eu estava na mata juntando lenha e depois de preparar uma carga para trazer, disse que ia colocá-la na garupa do burro e acredite se quiser, ele se virou para mim e disse: 'Claro, não é você quem vai levar.'" O pai do menino olhou de cima para baixo e, meio desconfiado, repreendeu ele: "Você está dando para mentir agora. Onde já se viu tal absurdo? Animais não falam." Nesse momento, o cachorro que estava ali presente saiu em defesa do garoto e falou: "Foi verdade, eu também estava lá e vi tudinho." Assustado, o pobre camponês, julgando que o animal estivesse maluco, pegou o machado que estava encostado na parede e o ergueu para ameaçar o cachorro. Neste momento, aconteceu algo ainda mais curioso. O machado começou a tremer em suas mãos e falou com uma voz temerosa: "O senhor tenha cuidado, esse cachorro pode me morder." Então, depois de fazer a leitura do conto, vamos para a página 5. A página 5 tem aí um jogo rápido, vocês vão estar respondendo, que é sobre o conto que acabamos de ler. A primeira questão diz assim: identifique algumas informações a respeito da estrutura da narrativa apresentada. Letra A. Qual é a situação inicial? Volta lá no texto, leia novamente e veja aí qual é a situação inicial desse conto. Letra B. O que ocorre na narrativa que acaba mudando o rumo dos acontecimentos e gerando o conflito da história, certo? Lembra que a gente falou lá na estrutura do conto? Existe um momento em que acontece a situação problema, o conflito. Então, na letra B, vocês vão lá identificar o que ocorre na narrativa que acaba mudando o rumo dos acontecimentos e gerando o conflito da história. Onde que está o conflito dessa história? Tá bom? Na letra C, em que parte a história chega a seu auge? Ou seja, em que momento acontece o clímax dessa narrativa? Quando o burro fala com o menino? Quando o cachorro fala com o pai do menino? Ou quando o machado fala com o pai do menino? Onde que está o auge da história? Em que parte acontece o auge? Na letra D, que tipo de narrador há nesse conto? Vamos ler novamente lá, certo? E identificar se nesse conto tem um narrador em primeira pessoa, ou seja, um narrador personagem, ou é um narrador em terceira pessoa, um narrador observador. Respondam aí. Na questão 2, há muitas falas ao longo do conto. No entanto, é possível saber exatamente quando se trata da fala do personagem ou do narrador. A. Que tipo de discurso marca essa condição no texto narrativo? A Pro falou sobre os tipos de discurso. Então, volta ao vídeo, dá uma pausa lá nos tipos de discurso e vejam aí qual é o tipo de discurso que marca
a condição nesse texto, tá? E na letra B, quais são as marcas desse tipo de discurso? Para iniciar a fala do personagem, o que que usa? Quais são os sinais de pontuação? Então, vamos agora para a página 6. Na página 6, nós temos assim: pequenas histórias, grandes leituras. Será que é preciso um texto ter muitas palavras para que a história seja interessante e tenha começo, meio e fim? Se você respondeu não, acertou! Além de ler alguns contos populares, você lerá nesta unidade alguns mini contos, que são um gênero textual que apresenta um acontecimento único e particular. Então, nós temos aí a seção no dicionário. Você sabe qual é o significado do termo mini? Observe a definição desse termo no dicionário. Vocês vão estar lendo a definição do termo mini e respondendo aí a questão. Pensando na definição do termo mini, que está no início do vocábulo mini conto, responda: é possível considerar que a palavra mini conto tem ligação com o tamanho desse gênero textual? Explique sua resposta, tá? Página 6 ainda, fazer a leitura de um mini conto. O mini conto 1, o quarto. O quarto. Eles vivem reclamando que meu quarto é bagunçado. Me chamam de porco para baixo. De vez em quando, eles aproveitam a saída minha e organizam tudo. Põem as roupas no guarda-roupa, os livros e games na estante, cadernos na escrivaninha. E quando eu chego em casa, me recebem com um sorriso irônico. Estou com medo. Acho que meus pais, de verdade, aqueles que um dia também foram adolescentes, foram abduzidos e substituídos por eles, que tem guarda-roupas, estandes e escrivaninhas no lugar do cérebro. Só pode ser isso. A invasão começou e pelo meu quarto. Depois da leitura, vocês vão responder o jogo rápido na página 7. Temos aí questão 1. Qual é o tema do mini conto quarto? Vão ler novamente para responder. Questão 2. O que o narrador quis dizer quando comentou que os pais o chamam de porco para baixo? E a questão 3. Por que a palavra eles aparece no mini conto o tempo todo entre aspas? Explique sua resposta. Tá bem? Então é isso a nossa aula de hoje, tá? Respondam, voltem no mini conto e no conto que a gente leu. Façam novamente a leitura e realizem as atividades, tá? Tira foto, manda no WhatsApp da Pro. Se tiver dúvida, volta o vídeo novamente, assiste, pausa, faz anotações, tá? Se a dúvida persistir, anota aí no seu caderno qual é a sua dúvida, que na nossa aula online a Pro vai fazer a correção dessa atividade e esclarecer todas as dúvidas, certo? Tchau, tchau!